Vamos iniciar a nossa terceira parte do nosso curso sobre alfabetização. Esse ano no modo novo, por causa da pandemia, nós estamos fazendo em forma de vídeo gravado para que os pais possam assistir. Mas eu tenho comentado muito com as pessoas que a gente vai ter ganhos, afinal de contas temos que ter alguns ganhos, né? Enfim, no meio de tantas notícias ruins, nós vamos ter alguns ganhos, que é tipo, esse é um deles, né? Que é ficar esse vídeo gravado. Aí todas as vezes que os pais tiverem dúvida, eles podem acessar novamente as informações e não precisarão entrar em contato com a gente. Eu acho que vai facilitar a vida de todo mundo, assim como outras coisas, outras situações também que têm acontecido. Mas vamos dar início à nossa terceira parte do curso de alfabetização e a gente vai iniciar com uma atividade muito diferente que seria impossível fazer no curso presencial, né? Possível não, ficaria bem difícil, né? Porque teriam que ter uma criança no meio da atividade e acho que não seria tão espontâneo como foi a que eu consegui fazer agora. Então é mais um benefício do período de pandemia que a gente está vivendo. Mas qual que é a novidade? A novidade é que eu consegui gravar uma atividade na prática com a minha netinha, né? Que ela mora comigo, a Alice e o Theo. E ele participou também da atividade, né? Numa parte dela, porque ele escreve do jeitinho dele, eu já passei no outro vídeo. Mas nesse momento a gente queria explicar um pouquinho mais sobre as fases, né? Que ele tá bem no início, ela já tá mais avançada, porque ela tem 5 anos e meio. Mas eu gravei uma atividade com ela aqui em casa e foi bem bacana porque a partir de uma brincadeira depois a gente teve motivação para escrever. E aí a gente vai passar para vocês esse vídeo, tá? Antes eu gostaria de fazer algumas considerações em relação ao vídeo, para vocês já assistirem o vídeo observando essas questões que na prática eu fiz e sempre falo para os pais, sempre oriento os pais para que faça daquela forma, que é uma forma que a gente faz na escola. É muito simples de se fazer, não tem dificuldade nenhuma, não precisa ser um especialista e dá certo, tá certo? Então algumas considerações que eu diria para vocês é sempre começar uma lista temática, né? Se você for fazer uma lista de palavras assim, não teve brincadeira nenhuma, mas você vai começar uma lista, quer escrever, brincar de escrever, então que você faça dentro de um tema, né? Quando é um tema, você pode fazer assim, vamos imaginar que nós estamos no supermercado, o que tem dentro do supermercado, o que se vende no supermercado? Vamos escrever isso, isso, isso. Aí a criança elenca algumas palavrinhas e a gente brinca de escrever. Você escreve na sua folha, ela escreve na dela. É um tipo de brincadeira, uma opção. Você pode brincar também, nós estamos aqui no escritório. Que móveis tem aqui no escritório? Tem armário, tem mesa, tem computador, tem a impressora, enfim. Aí você começa a ver quais você quer escrever. Vamos ver quem escreve 5 palavrinhas e não podem ser iguais. Então são dicas de brincadeira que a gente pode fazer com as nossas crianças em casa. Então ela tem que ser temática, tá? Quando ela não é temática, ela tem que vir fundamentada de uma brincadeira. Tá? Que é o que eu fiz com a minha netinha. Peguei uma brincadeira lá do Educarte ao Seu Lado, da nossa página de sugestões, até, não sei se vocês já acessaram, tem vários vídeos lúdicos com sugestões de brincadeiras, que todas dão pra gente fazer em casa, não precisa adquirir brinquedos nem nada, né? E a partir dessa brincadeira, a gente arrumou um motivo para escrever o nome dos objetos que estavam na brincadeira, tá? Então, assim, vocês vão perceber que eu deixo ela escrever do jeitinho dela, eu não interfiro na forma que ela escreve, tá? Então, ela é muito confiante, mas muito mesmo, né? Até além do que precisava. Ela é muito confiante na hora de escrever, porque tá certo do jeitinho dela. Antes ela perguntava, vovó, mas é do meu jeitinho? Eu falava, pode escrever do seu jeitinho, tá? Escreve do jeitinho dela. E vocês devem fazer isso também, escrever do jeitinho deles, que é o que a gente faz na escola. Os pedacinhos, a gente tem que ajudar a pronunciar os pedacinhos corretamente, né? Vocês vão ver em alguns momentos que ela fala assim, rápido, né? Prendedor de cabelo. Aí ela não consegue contar as partes das palavrinhas. Isso é complicado. Então, a gente chama atenção para ajudá-la a ver pedacinho por pedacinho. Então, vocês vão ver que eu ajudo ela em alguns momentos, quando ela fala rapidamente e engole algumas sílabas. Então, eu volto e ensino. Eu pronuncio devagar, para que ela preste atenção que ela pulou ali algumas sílabas. Pode bater palmas ou contar os dedinhos, né?
A gente tem duas formas de contar esse pedacinho. Batendo palma, né? Nós tivemos a palavra seringa. Então, ela pode fazer seringa. Você bate palma e muda o posicionamento da sua mão. Para ela perceber que são sílabas distintas, né? Então, essa é uma forma. Ou simplesmente contando no dedinho, como a minha neta faz. Ela fala pulseira, seringa. Ela conta no dedinho. Então, tem criança que conta aqui, conta na mesa. Deixa à vontade, o importante é contar, tá certo? Então é isso, basicamente são essas dicas que eu dou para vocês já observarem no vídeo, tá? E depois que a gente passar o vídeo, a gente vai fazer os comentários, eu e o Cristiano vamos fazer as análises certinhas de como ela escreveu e algumas atitudes que eu tomei ali durante a brincadeira, para vocês perceberem na prática como que funciona, tá bom? Então vamos assistir o vídeo agora? Olá pessoal, nós vamos fazer a brincadeira aqui, eu peguei lá do Educarte ao Seu Lado, eu vou fazer com meus 2 netinhos aqui, a Alice e o Theo. Vamos lá? Vamos, Theo? Sim. Vamos? É. Vamos! Pessoal, antes a gente vai explicar aqui como que vai acontecer a brincadeira. A gente precisa fazer uma lista de palavras, onde a Alice vai ter que escrever. A Alice tem 5 anos e meio, ela estuda na Educarte, né, Alice? Desde 1 ano e 2, e ela vai fazer essa experiência aqui pra gente, escrevendo do jeitinho que ela sabe. Só que para a brincadeira ficar legal, a gente fez uma brincadeira mais legal antes, que é de descobrir o que tem dentro das meias através do tato. Aí ela foi apalpando todas as mesinhas, nós fizemos um varal, que vocês vão ver agora, e ela foi descobrindo um a um desses objetos. E depois da brincadeira, é claro, ela vai ter que escrever o nome desses objetos do jeitinho que ela sabe. Tá bom, Alice? Sim. Vamos lá escrever? Sim. Então tá bom, vamos lá, pessoal. Agora que a gente já fez a brincadeira da adivinhação e a Alice já adivinhou tudo que estava dentro das meias, agora ela vai falar para vocês o nome de cada objeto que ela tem aqui, para ela depois escrever. Vamos lá, Alice? Sim. Ok, vamos escrever então? Sim. Vamos lá então, começar a brincadeira de escrever. A Alice já tá com papel aqui com os objetos, né? Qual que você quer escrever primeiro, Alice? Fala pra vovó. Cola. Cola. Então vamos lá, a cola tá aqui e você vai escrever cola. Pode começar aqui em cima, tá certo? Vamos lá, escrever cola. Cola. Primeiro, como é que a gente faz mesmo pra gente saber quantos pedacinhos tem, né? Cola. Você quer bater palminha ou quer marcar o dedinho? Marcar o dedinho. Então vai. Cola. Quantos pedacinhos tem? 2. 2 pedacinhos. Então vamos lá. Qual é o primeiro? Cola. Então põe lá o có. Muito bem. Agora, qual é o próximo que a gente vai escrever? Pode deixar, não precisa mostrar não. Depois a gente vai fotografar. Laço. Então vamos lá. Vamos ver quantos pedacinhos tem o laço? Laço. Quantos pedacinhos? 2. 2. Então vamos lá. Escreve aqui embaixo para vovó. Laço. Muito bem. Ah, o oi pintadinho? Uhum. Qual o outro que você? Ó, tem termômetro, tem seringa. Qual que você quer? Pilha. Pilha. Então vamos lá, ó. Pilha que estava na nossa brincadeira. Quantos pedacinhos tem pilha? Pilha. Então vamos lá. Qual é o primeiro? Pi. Pi. Como é que é o pi? E o outro é o? Pilha. Lha. Muito bem. Nossa, todas têm 2, né? Você observou isso? Que todas têm 2 pedacinhos. Muito bem.
Muito bem. O que mais? Termômetro, seringa. Qual que você quer escrever agora? Peixe. Então vamos lá, esse peixinho aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu mostrar. Mostra o peixinho. Assim, abaixa aí. Aí, peixe. Quantos pedacinhos tem o peixe? Peixe. 2? Peixe. Como que é o X? Muito bem. O que mais? Tá acabando. Já tá quase acabando. Muito bem. Olha como ela escreve bastante. Qual que você quer agora? Seringa. 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 Vamos lá. Seringa. Quantos pedacinhos? Seringa. Quantos pedacinhos? 3. Qual é o primeiro? Seringa. Como que é esse? Esqueceu? Para acender o fogão? Fósforo. Hã? Fósforo. Fósforo. Quantos pedacinhos? Fósforo. Quantos? Quantos pedacinhos? 3. Isso, então vai. Qual é o primeiro? Fósforo. Muito bem. O que é isso? É Y? Ah, entendi. Eu não entendi a letrinha. E o último agora? Termômetro. Quantos pedacinhos? Termômetro. Ah, calma. Você falou depressa. Vamos lá. Termômetro. Quantos pedacinhos? Termômetro. Muito bem. Parabéns. Ficou cansativo? Não? Você gostou de brincar? Então toca aqui pra vovó. Aê, valeu brincar. Agora dá tchau pro pessoal. Então que a gente vai encerrar. Obrigada. Então, senhores pais, essa foi a brincadeira que eu fiz com a minha netinha Alice, né? É muito gostoso, muito divertido brincar com ela, de escrever, e ela tá, assim, muito acostumada a brincar comigo, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, brincar com os meus netos. E de alfabetização, então, é o que eu mais gosto de fazer. Então, não é difícil atraí-la para uma brincadeira. Hoje nós estamos aqui com a Cristiane, nós vamos fazer as orientações do resultado da escrita da Alice, juntas, eu e ela, né? Falando sobre a análise dessa brincadeirinha que a gente fez com ela. Então, a gente vai colocar... A Cris, seja muito bem-vinda, né, nessa parte do curso, a parte 3, desculpa. A Cris participa de outras, né, partes, mas individualmente, ou eu ou ela, agora nós vamos fazer juntas essa análise aí. A Cris também tem uma vasta experiência na área de alfabetização e auxilia bastante o nosso trabalho na escola. Então, a gente vai colocar na tela para vocês a página escaneada com os resultados da escrita da Alice. Eu já falei no início da brincadeira que ela tem 5 anos e meio, estuda desde 1 ano e 2 na nossa escola e ela está muito acostumada a brincar de escrever, né? Pode ser que alguma criança não esteja, então seja um comportamento um pouquinho diferente, mas já falei, nós estamos à disposição para vocês ligarem para a gente quando precisar, correto? Então vamos lá, analisando a primeira palavra. A gente vai pular algumas, porque senão vai ficar muito demorado, tá certo? Então, Cris, vamos lá, você tem alguma consideração a fazer na cola, no laço e na pilha? Como que ela escreveu, o que você observa aí da escrita dela? Então, Elaine, olá. Então, eu gostaria só de fazer uma observação antes da gente analisar, né, as palavras, em relação à segurança que ela mostrou, né? Ela foi colocando as letrinhas sem medo de errar, com bastante autonomia. Então, isso, com certeza, essa brincadeira que foi realizada antes deixou ela bem à vontade para isso, né? É por isso que a gente até frisa bastante para sempre deixar eles escreverem do jeitinho deles. Porque quando não se fala um não, que está errado, a criança não vai ter essa autonomia que ela teve, essa segurança que ela teve. Então, vamos abrir um outro parênteses, então, que é muito importante ressaltar, que é muito comum acontecer na escola, né? Às vezes a gente recebe crianças de outro colégio, e eles muitas vezes são de escolas tradicionais, e a criança não está acostumada a se aventurar, né? Ser ousada de tentar escrever. Por quê?
porque muitas vezes que ela tentou, que ela imaginou como seria determinada escrita, ela recebeu aquele X, né, de caneta vermelha, ou simplesmente não é assim, está errado, copia aqui, né? Então, a gente vê que a primeira coisa, é importantíssimo, a gente tem que resgatar a motivação da criança e a coragem para a criança tentar escrever, né, Cris? É muito comum, a criança chora, né? Aí é um trabalho de resgate muito grande que a gente tem que fazer na escola antes de propriamente dita ter que ensinar a alfabetização ou tentar que ela se aventure errando, né? Porque Normalmente também isso acontece com crianças de 4 e 5 anos, porque eles já começam a mudar de fase, né? Aí eles já começam às vezes perceber, viu a letra em algum lugar, aí na hora de fazer, acha que é daquele jeitinho, a mãe fala que não é, né? Ou um professor tradicional, no caso. Aí isso também contribui para essa insegurança. Então é bem importante, 4 e 5 anos, principalmente. Então é importante eles estarem motivados, terem coragem de tentar escrever, porque o risco de levar um não tá errado é grande, e para as crianças mais tímidas e inseguras pode ser pode não, é prejudicial. Então vamos lá, Cris, analisa para mim a escrita da minha neta, que fase que ela tá, vamos lá descobrir junto com os pais. Então, a Alice, ela tá na fase silábica com valor sonoro, né? Como eu expliquei no vídeo anterior. Ela atribui uma letrinha para cada som que ela ouve. Né? Então, na hora de escrever, ela conta com os dedinhos, né? Quantos, por exemplo, na palavra cola. Ela coloca o dedinho, cola. Vê que tem 2 pedacinhos. Então, ela atribui uma letra para cada pedacinho e associa, né, esse som com a escrita. No caso da cola, ela colocou o C, e o lá, ela coloca a letrinha A, que é o som mais forte que ela está ouvindo. Uhum. E assim, ela fez no laço, na pilha, né? Inicialmente, as crianças escrevem primeiras vogais, né? E palavras mais longas, que tem algumas aqui, elas acertam inicialmente a primeira sílaba e a última sílaba. O meio é um pouquinho mais complexo de se escrever, até para perceber, né? Na hora da gente pronunciar, a gente tem uma tendência a falar rápido, e aí é perceptível para eles no início, nessa fase, a primeira e a última sílaba. E essas palavras têm 2 sílabas, então ela coloca uma letrinha para cada uma. Então, é bacana essa análise aí dessas 3 palavras iniciais dela. Aí a gente vai dar uma corridinha, a gente vai pular a colher de café, que não tem muita observação, a gente vai para pulseira. Pulseira é uma palavra que saiu aí por acaso, mas ela tem um contexto bastante interessante para a gente comentar. Você quer fazer algum, Cris, já no início, por favor? Na pulseira, né, a gente percebe que ela coloca a letrinha B, que o P, normalmente, as crianças confundem um pouco o som. É normal, né, elas confundirem um pouquinho na hora que elas ouvem o som do P, ela coloca o B. O C é o som que ela está ouvindo, né, ela não está ouvindo o sonzinho do S, da pulseira. Então, ela coloca a letrinha C. E o I, ela não percebe, né? Porque fala pulseira, não fala pulseira, né? Quando a gente fala rápido. Então, ela coloca a letrinha A para representar a sílaba ra. Uma consideração importante também, que eu vejo, é assim, é perceptível que eles usem primeiro as letras do alfabeto, isso é um pouquinho complicadinho, vamos lá raciocinar juntos, as letras do alfabeto cujo o som é o nome da letra, né? Então, nós temos o B, o P, o D, o C, né? E o C, o próprio C, o som dele é C, e o SE também é C. Então, ela não distingue ainda essa fase, eles não distinguem qual que eles vão usar, se é o C mesmo ou o S com E, porque para ele é o mesmo som. Então, eles podem confundir um pouquinho nessa fase. Mas o que é importante? Eles perceberem cada pedacinho e começar a atribuir letras para esses pedacinhos e vão entender a formação depois, né, com 2 ou 3 letras, ou até 4 letras, para cada sílaba. Então, nessa fase que a minha neta tá, é importante ela perceber um som para uma letrinha para cada som. E é isso que a gente quer, e ela é importante acertar. Então, ela tá aí mais acertando do que errando os sons, né, Cris? Então, a gente até faz esse percentual nas análises da escola. Você podia explicar um pouquinho como é que a gente faz essa análise? Porque pode ser que eles escrevam metade numa fase e metade na outra. Como é que a gente faz isso?
Sim, nessa fase é comum, né? As crianças, elas começam a entrar em transição. Então, nem sempre ela vai acertar todas as letrinhas. Igual, como eu dei o exemplo lá do P e do B. Ela ainda vai fazer essa troca. Em alguns momentos que se ela não conseguir, né, ver qual é o som mais forte, ela pode colocar uma outra letrinha, atribuir uma outra letra que de repente nem tem o mesmo som. Mas ela acerta a maioria. Então, no caso aqui do peixe também, né? Que é a próxima palavrinha, ela também coloca o D e ela coloca a vogal I, porque é como ela fala, né? Peixe. Ela não fala P-I-X, peixe. Ela coloca o P para representar o P e o I para a sílaba X, né? Que é o X. Isso. E uma coisa importante também para frisar, né? Nesse momento, a gente não está preocupado, não há uma preocupação com a questão de separação correta de sílabas. Por quê? Porque é o jeito que eles falam e eles vão tentar escrever. Então, não há uma preocupação com regra ortográfica, com pontuação, jamais com correção ortográfica, né? No caso ali, peça, ela colocou o B e o A. Mas se ela tivesse utilizado o B e o S, por exemplo, eu deixaria. Eu não ia corrigir, porque vamos raciocinar. Como que a criança nessa fase vai entender regras de ortografias, sendo que regras ortográficas, elas não são coisas palpáveis. Ela está na fase operacional concreta, né? Então, a criança dessa idade está, de acordo com os estudos de Jean Piaget, na fase operacional concreta. Então, ela precisa tocar nos objetos para que ela conheça. Ela é real ali para ela. E as regras ortográficas são imaginadas, né? A gente estuda aquilo, a gente analisa mentalmente as palavras para escrever corretamente. Então, não estamos preocupados com a separação de sílabas nesse momento. E se passar batido o i da palavra pulseira ou do peixe, não há necessidade de falar para ela, né? É peixe, é separado, não é? Pulseira é junto, peixe é separado, não precisa. Mas é importante frisar, e é um pouquinho confuso isso, a gente tem que fazer elas perceberem as sílabas, né? Mas não se ela está separadinha corretamente. Isso é um pouquinho complicado. Tem uma fase na escola que a gente incentiva as crianças a perceber, porque eles já estão numa fase mais avançada. Nessa fase que a Alice está, não é importante fazer. Então, aí a gente entraria em estudos, né, mais aprofundados, com a didática do professor. Então, nem compensa falar aqui, que eu acho que vai ficar um pouquinho confuso para os pais. Importante vocês pronunciarem os pedacinhos, né? Lá na frente vai ter uma palavrinha que a gente vai comentar com vocês. Bom, outra palavrinha também que eu acho bacana a gente estar passando, né, fazendo a observação, é a seringa. Sim. A seringa, ela também coloca a letrinha C, né, que é o som que ela está ouvindo. Urim, ela coloca ali a vogal I. E no Gá, ela coloca um H, porque é o nome da letra H, né? Não pronuncia aí o G. Então, ela coloca a letrinha H. Normalmente, para escrever gato, as crianças também fazem isso, coloca a letrinha H. É uma belezinha, né, Cris? A escrita deles com H nos sons de GA. É muito bonitinho. E eu não sei porque que a minha neta faz pinguinho no I, eu não ensinei ela assim. Ela observou vocês podem observar que todo I dela tem um pinguinho, né? Então eu ainda vou falar para ela que na letra maiúscula não precisa, né? Que é só na cursiva ou na de forma minúscula. Mas assim, é uma coisa que não influencia em nada nesse início, mas ela viu em algum lugar e ela está interessada a fazer corretamente. Além do O, né, Cris, que a gente observou que ela pinta todas as letrinhas Os. Também, eu até perguntei para ela, isso aí eu já perguntei, por que você pinta? Porque eu gosto, vovó. Eu falei, então tá bom, deixa eu pintar. Não vai prejudicar o aprendizado, então a gente deixa, né? Mas é uma belezinha a seringa ter saído essa palavra com H, né? Com GA, que eles sempre trocam por H. Cris, você tem alguma outra consideração com alguma outra palavra que ela escreveu que você acha que vale a pena? Então, outra palavrinha também, até que é muito comum, as crianças nessa fase, né, algumas crianças têm esse confronto, é quando aparece o mesmo som de vogal nas 3 sílabas, por exemplo, da palavra fósforo. O fósforo, os 3 pedacinhos, ela ouve o som da vogal O. Só que a criança acha que não tá certo, porque eu vou repetir 3 vezes a mesma letra, ela acha que não está escrito. Então, o que a Alice faz aí? Ela coloca a letrinha C, aí do meio ela colocou pro fós, ela usou outra letra. Eu acho que não confundiu tanto na primeira com a segunda, porque ela usou o C para fazer o fós, né? Sim. Que ela não sabe ainda usar o S, né? Nas palavras.
Isso, ela colocou a letrinha C, depois a letrinha O e a letrinha Y, que é uma letra aleatória que ela usou, mas só para não repetir as 3 vezes a vogal O, porque ela acha estranho repetir 3 vezes a mesma vogal, ela vai achar que não está escrito nada ali. Vai achar que tá errado. Por isso que ela acrescenta uma letra que tem na cabecinha dela, para diferenciar, né? E para encerrar aí, bacana a consideração, Cris, o termômetro, né? Porque ela não fala termômetro, ela fala termômetro, né? Aí eu friso bem no vídeo, que são 4 termômetro, eu falo pausadamente. Isso é muito importante para os pais. A gente falar gesticulando bem os lábios, devagar, com clareza, fazer ela observar, olhar para a boca da gente quando a gente estiver falando, que eles vão percebendo, são sonzinhos diferentes que estão vindo, então são letrinhas também diferentes que eles vão colocando, né? Então, é bem bacana, não sei se vocês repararam na minha intervenção, que foi quase nenhuma, que é a que a gente sempre espera que os pais façam, né? Deixar eles escreverem, né? Uma outra observação que eu fiz ela já está acostumada, porque a gente brinca muito disso, mas pode ser que outras crianças não façam. Ela escreveu alinhadinho, né, na folha de sulfite, eu só mostrei onde ela deveria começar, vocês viram lá na atividade, e depois ela começou a escrever embaixo. Então, assim, o tamanho da letra que ela vai usar não interfere, onde ela vai escrever também não interfere, só que a minha neta, ela é toda certinha, assim, já é dela, da natureza dela, ela já foi escrevendo certinho uma embaixo da outra, porque em outras brincadeiras, ela fez assim e perguntou se estava certo. Eu falei que poderia. Mas a criança pode escrever uma na frente da outra, né, Cris? Isso não há interferência. Na escola, a gente aconselha que eles escrevam uma embaixo da outra, até para a nossa correção paralela, como está aí na folha que vocês estão vendo. Outra observação também, Elaine, é que nós estamos dando esse exemplo, né, do vídeo, os pais estarem realizando em casa, através de uma brincadeira, mas na escola tem outras intervenções que o professor faz. O professor vai fazendo outras intervenções para que a criança avance, né? E mude de fase. É um pouquinho diferente. Esse exemplo que a gente está dando do vídeo da Alice foi bem natural mesmo, uma brincadeira que os pais podem estar fazendo em casa. E não só com brincadeiras em casa, nas tarefas em geral, né? Por isso que a professora pede, no primeiro mês de aula, aos 4 anos, ela pode pedir para escrever uma lista de coisas do supermercado. Aí a mãe fala assim, nossa, essa professora está doida, porque meu filho não sabe escrever, não sabe ler. Como que ele vai escrever? Ele vai escrever do jeitinho dele, do jeitinho que ele acha. Quando ele vai começar a elaborar o que é escrever, ele vai começar a pensar, refletir e tentar construir esse conhecimento. Tá? Então, fica explicado por que aos 3, 4, 5 anos de idade, a escola pede para fazer uma lista de palavras. Como? Se a criança não está alfabetizada, isso deveria pedir lá para o 2º ano. Então, já desde o início, eles têm essa hipótese, ou se não tem, eles vão começar a construir essa hipótese de como se escreve. Então, assim, é muito bacana nas tarefas vocês agirem da forma como eu fiz ali na atividade com ela. Podem surgir novas situações, claro, tem criança que pode querer não escrever, pode chorar, não sei se a Cris lembra de outras situações para falar, mas eu já me deparei, né, quando eu vou fazer as avaliações na sala de aula, às vezes eu consigo ir ainda, a gente se depara com crianças que chegaram de outros colégios, tia, eu não sei, com a carinha de apavoradinha, assim, chora, não quer tentar, né? Pedem ajuda, querem copiar do amiguinho, tem várias situações, né? Então, vocês podem se deparar com situações que não estão aqui, não aconteceram aqui com a Alice. Então, entre em contato com a gente se gerar dúvida, a gente está para ajudar, porque a criança é uma caixinha de surpresa, né? Não tem um manual de instruções. Mas a gente tem as diretrizes que podem orientar bastante os pais, né? Alguma outra consideração, Cris? Não, é só isso mesmo. Passar bastante segurança, elogiar é muito importante, sempre elogiar cada acerto, né, que a criança fizer ali, do jeitinho dela, claro. Então, o elogio ajuda bastante também. A gente faz bastante isso na escola.
Importante. Depois, no final, a gente vai ter lá, inclusive a Cris que vai falar sobre várias dicas que ela vai explicar para os pais que podem vocês darem de como valorizar a escrita da criança para ela se sentir motivada e tentar melhorar sempre essa escrita, né? Bom, pessoal, a análise da atividade da Alice é essa. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos continuar, então, com uma nova pauta aí no curso. Aí eu volto sem a Cris, volto sozinha. Cris, ó, obrigada pela sua participação, viu? No final do curso aí, então você volta para falar com o pessoal, tá bom? Obrigada. Bom, agora que está mais claro para vocês como que se faz a brincadeira e todas as análises que nós fazemos, nós vamos dar continuidade, então, com as dúvidas recorrentes das famílias, certo? A gente aplica o curso, né, as reuniões, antes em forma de reuniões, e sempre os pais nos perguntam, né, a questão da letra cursiva, e a gente acha muito relevante essa questão, porque ao comparar com outras escolas, vem o questionamento, mas minha filha vai aprender a ler, escrever, a letra cursiva quando? Depois que alfabetizar? Vai ser difícil, né? Alguns sistemas de ensino, outras escolas, eles são muito fiéis a essa prática, e então eles falam isso para alguns dos nossos pais de alunos e os pais ficam bastante confusos, e com razão. Entretanto, o que a gente tem a comentar? A letra cursiva é simplesmente um treino motor, certo? Então, dentro da nossa metodologia, a gente acredita que, e confia nisso, e na prática a gente executa isso há 25 anos, que é bem mais fácil a criança aprender a ler e escrever só com um tipo de letra, que é a letra bastão, a letra de forma maiúscula, né, para nós adultos, e do que aprender os 4 tipos de letras simultaneamente, porque ela tem que entender todo o mecanismo da leitura e da escrita, e ainda interpretar, e ainda saber as 4 formas diferentes para fazer isso. Então, complica muito para a criança, né, do nosso ponto de vista e dentro da metodologia da escola. É importante ensinar com a letra bastão e depois que ela estiver alfabetizada, na fase alfabética, lá pelo 2º ano do fundamental, sim, nós vamos introduzir a letra cursiva, que é um treino motor e é feito durante 2 meses de aula. Durante 2 meses da aula na escola, a gente faz toda a transcrição do alfabeto de forma para o cursivo minúsculo, maiúsculo e para o alfabeto minúsculo de forma também. Então, é uma coisa muito simples que a criança treina na escola e pronto, acabou. Não tem discussão, ela já está alfabetizada, ela lê com interpretação, então é só fazer a transcrição ali. Então, é uma coisa muito simples, que é feito rapidamente durante alguns meses na escola, não tem complexidade nenhuma, tá? Entretanto, se a criança quer aprender antes, né? Já aconteceu da minha neta perguntar: que letra é essa, vovó? Essa eu não conheço. Eu expliquei para ela não teve mais interesse. Mas já aconteceu de criança de 5, 6 anos, 4, perguntar e querer aprender. Aí a gente ensina. Por que é diferente? Porque a criança está motivada, ela está curiosa, então a gente ensina. Mas na escola não vai ser obrigatório aprender antes de estar alfabetizados, correto? Então, é uma tranquilidade que eu dou para os pais, que a letra cursiva é ensinada sim, eles aprendem sim todos os tipos de letra, mas a partir da alfabetização concluída, tá? A outra situação que os pais sempre perguntam para nós é a questão do erro e da correção. Vocês viram aí no vídeo algumas situações, né? Todas as situações. Não tem como a gente corrigir a situação a criança naquela instância. Ela escreveu bola, colocou o O e o A. Como é que eu vou corrigir? Falar para ela que tem o B, tem o L? Ela simplesmente vai copiar, né? Então, foge da nossa metodologia, do nosso princípio metodológico, que a criança tem que aprender de dentro para fora, né? Ele é intrínseco, certo? Então, não é porque eu escrevi da forma correta que ela vai aprender a escrever. Tem milhares de palavras, então é um processo muito longo, sem interpretação, e fica mais difícil para a criança. Então, a gente corrige, sim, a partir da fase alfabética, tá? E a própria criança já vai perceber. Vocês vão passar por uma fase do filho de vocês, ou alguns já passaram, que ela vai escrever a palavra cachorro com um X, uma atividade, pode acontecer, né? E ela vai ficar assim na hora ela vai ficar assim, confusa.
Mamãe, é com X mesmo? Aí você vai devolver a pergunta para ela. Você não vai falar para não, cachorro é com CH, é assim, o seu jeito está errado. Não, não se deve falar isso, que é desmotivador. Mas se a criança tá, mamãe, é com X mesmo? Você devolve a pergunta para ela. O que você acha? Aí, se ela tiver em dúvida, se ela já viu a palavra cachorro em outros lugares, ela vai falar assim, eu acho que é diferente, eu acho que tá errado. Aí você fala para ela, então, arrume. Então, escreva da forma que você acha que é o certo, né? E aí, se ela não acertou da segunda, da terceira, e ela estiver satisfeita por tentar, deixa ela tentar. Agora, se chegar no nível que a criança já está nervosa, está irritada, querendo descobrir, ela sabe que tem algo errado, mas não consegue, você não vai deixar chegar nessa instância. Você pode propor a ela que a forma correta é a tal. Você escreve do lado com letra de forma e mostra para ela, ó, cachorro é assim, é com CH, com 2 R's, e aí ela mesma vai fazer o comparativo com a sua escrita e a dela, e ela vai ver e vai chegar à conclusão aonde que estava o erro dela. O que é diferente essa situação que a gente chegar, se a gente chegasse e colocasse um erro, né? Tá errado, copia aqui o jeito certo. Porque é a mesma situação anterior, de dentro para fora. Ela está buscando a forma correta, ela está na dúvida que ela já viu em outros lugares, mas ela não está conseguindo acertar. Ela está propensa a acertar, a querer a forma correta. Então você passa para ela mesma vai concluir, né, que o dela estava errado e aonde ela estava errando e ela vai copiar. É muito assim evidente que a criança, a partir desse momento, ela vai escrever cachorro da forma correta. Ela não vai esquecer mais, que eles têm uma memória muito grande nessa época, né? Eles são assim uma esponjinha para aprender tudo. Então, já que partiu dela o interesse em escrever corretamente, é porque algo já tinha algum significado mentalmente para ela. Ela viu as palavras escritas em algum outro lugar e ela estava entrando em divergência com a forma que ela escreveu. Então, é um pouco diferente do que a gente chegar e falar para ela que está errado. Então, se ela chegar num ponto que ela ficou nervosa, está buscando, não consegue, você pode apresentar para ela a forma correta. Mas é uma situação muito específica, pontual, somente nesses casos que a gente aconselha que escreva, caso a criança fique nervosa ou muito chateada, certo? Então, são duas questões muito importantes que a gente precisa passar para vocês, a letra cursiva e o erro na correção da escola. A gente corrige sim, tá? É importante que a gente corrija e posteriormente a gente entra com a correção ortográfica, com as regras de pontuação, né? E aí sim, para que conduza essa criança para uma boa escrita, certo? Então, se vocês ouvirem falar, na Educati não corrige as criancinhas de infantil, maternal, mas as crianças que já terminaram, já estão concluindo a alfabetização, a gente já introduz todas as regras ortográficas de pontuação para que eles aprendam a forma correta de se escrever. A gente acredita que é muito desestimulante corrigir a criança num período que ela está ainda aprendendo a ler e escrever, tá certo? Eu vou deixar com vocês agora a Cristiane, a minha coordenadora, que vocês já conhecem. Ela vai falar de outros tópicos importantes, como que vocês podem estimular os seus filhos para querer escrever, querer gostar de ler, querer aprender, né? A gente tem várias dicas para ajudar as famílias, como que vocês podem estimular, entre outros assuntos também que ela vai passar para vocês, tá bom? Muito obrigada, até no final do curso. Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso. Então, eu trouxe para vocês algumas dicas, né, de como os pais podem estimular os seus filhos em casa. Então, a primeira dica é sempre permitir que a criança escreva, mesmo que ela ainda não saiba, né, fazer isso de forma convencional. Então, brincar de escrever é muito importante. Vocês podem fazer isso com o nome da criança. O adulto, né, pode escrever o nome da criança, escrever o nome dos familiares e deixe uma folha para a criança também fazer do jeitinho que ela souber, né, essa escrita. Então, chamar a atenção também da criança para as embalagens. Então, um pacote de pão, por exemplo, né? Ler para a criança o nome ali do pão, o biscoito, a embalagem de chocolate, sempre apontar o dedo ali onde vocês estão lendo. Isso é bem importante. E outra dica também é sempre que for passar um filme para a criança no tablet ou no computador ou colocar uma música, explorarem o teclado,
Então, falar para a criança o que vocês estão escrevendo, mostrar para ela, né, onde vocês estão digitando, isso é bem importante também. Outra dica é criar um ambiente alfabetizador. Então, como vocês podem fazer isso? Podem escolher, né, junto com a criança, um cômodo da casa, por exemplo, pode ser o quarto dela, né? Aí o adulto vai escrever o nome de alguns objetos que tem no quarto, por exemplo, a cama, pode escrever guarda-roupa, pode escrever porta e ver algum outro objeto que a criança queira. Depois que vocês fizerem essa escrita, né? Aí uma dica importante é que essa escrita, tanto a do nome, como eu falei, como essa escrita dos objetos, é sempre usar a letra caixa alta, tá? A letra bastão. Isso facilita bastante esse processo de aprendizagem. Então, depois que vocês escreveram, né, nos pedacinhos de papel, esses nomes, vocês junto com a criança vão colar de acordo com o objeto. Então, isso vai tornar uma brincadeira bem divertida, né? E muito bom também para a criança se desenvolver, né? Vai ser uma brincadeira, através dessa brincadeira, ela vai criar esse ambiente alfabetizador. É importante que a família sempre tenha lápis, giz de cera, folha, canetinha, né? Esses objetos em casa para que a criança consiga brincar de escrever. Outra dica também é montar listas temáticas. Então, o que é isso? Vocês vão escolher um tema, né? Por exemplo, pode ser uma lista de coisas que tem na cozinha, ou uma lista de coisas que tem na sala, uma lista de supermercado, uma lista de animais. Então, vocês vão escolher uma lista, né, junto com o filho de vocês, e eles vão escrever as palavrinhas ali do jeitinho deles. Pode também ser através de uma brincadeira, como vocês viram no vídeo da Alice, né? Que a diretora Elaine fez com ela. Então, ela foi através de uma brincadeira e ela escolheu o nome dos objetos que ela queria escrever. É bem bacana também. Uma dúvida também, né, que os pais sempre têm, como ajudar o filho nas tarefas escolares se a criança ainda não sabe escrever convencionalmente. Então, quando a criança pedir ajuda para vocês, né, em uma tarefa, é importante que os pais leiam o enunciado, mas que deixe a criança fazer do jeitinho dela, que não dê nada pronto para ela, né? Nunca segurar na mãozinha da criança, deixar que ela, né, manuseie o lápis. Nunca soletrar também, isso também não é legal. Então, como que os pais podem ajudar? Por exemplo, se a professora pede para a criança escrever uma lista de coisas que tem na cozinha, e aí a criança quer escrever geladeira. Então, os pais podem ajudar da seguinte forma, pronunciando a palavra, né, geladeira. Pode também pedir para a criança bater palma ou contar no dedinho quantos pedacinhos tem a palavra geladeira. Isso a gente faz na escola com eles, né? Aí conta pausadamente, né? Geladeira. A criança vai falar que tem 4 pedacinhos. Aí vocês vão começar. Então, como é o primeiro pedacinho? É o G. Aí você vai falar para a criança, como será que é o G? A criança vai colocar a letrinha ali que ela acha, né? Pode ser que ela pergunte para você se está certo. Se ela perguntar, você devolva a pergunta para ela. E pergunta, não sei, o que você acha? Pode ser que ela aceite, né, como certo. Pode ser que ela fique confusa, né? Aí você repete novamente, né, esse pedacinho. E assim vocês vão fazer com os outros pedacinhos também. Essa é uma forma bacana de estar ajudando, tá? E outra coisa, né, que é muito importante é sempre elogiar. Então, cada palavrinha que a criança fizer, né, cada tarefa que ela fizer, sempre elogiar. Isso é muito importante para que ela se sinta segura, se sinta motivada para escrever as outras palavras. Espero que esses vídeos tenham ajudado e esclarecido algumas dúvidas comuns que os pais têm durante todo o processo de aprendizagem do seu filho. Para concluir a minha fala, vou passar para vocês os resultados, né, de todo esse processo. Você sabia que a interpretação de textos
é a maior dificuldade dos alunos brasileiros na hora de prestar vestibular? Que a redação, ela tem um peso no Enem igual a de uma disciplina? E que hoje o Enem é a principal entrada que dá acesso às universidades? Então, nós conseguimos colocar muitos alunos anualmente direto do ensino médio para as universidades. Especialmente esse ano, tivemos vários alunos com sucesso no Enem e notas acima de 900 na redação. Tudo isso é resultado de um trabalho de muita dedicação, acolhimento, respeito de toda a equipe Educarte, alunos e familiares. Vou me despedir de vocês e agradecer novamente por terem nos acompanhado até aqui. Vou deixar vocês com a diretora Elaine, que vai encerrar o nosso curso e falar sobre o projeto Educarte Nota 1000. Fiquem todos bem, até breve, se Deus quiser. A Cris falou para vocês sobre as nossas notas no Enem, né? Isso tudo, esses resultados que a gente está colhendo uns 2, 3 anos para cá, deve-se ao fato de um projeto que a gente está realizando e que ele tem a duração de 5 anos, né? Nós estamos no 3º ano dele, que é o Educarte Nota 1000. Né? Esse curso iniciou quando a gente pensou que a gente poderia melhorar as nossas notas de redação no Enem, especialmente no Enem, porque, como a Cris disse, ela vale como disciplina, né? E aí nós tomamos vários procedimentos para melhoria da área de redação na escola, dentre eles, né? No fundamental e no médio ele passou a valer nota, então estimulou os alunos a escrever mesmo que obrigados, mas valendo nota, eles se viram obrigados a fazer redação, porque eles não gostam muito de fazer redação. Então hoje é uma outra perspectiva, né, após 3 anos. E no início ele fazia parte das notas deles, ela valia nota, né? Era uma parte pequena. Hoje tem um percentual, um peso grande na nota dos alunos para aprovação na escola, a confecção de um número grande de redações. Na contrapartida, a escola investiu em corretores, né, de redação, porque o professor que dá a disciplina, ele não corrige, né? Quem corrige é um corretor, que a gente contrata paralelamente para corrigir e fazer as considerações. Então, a escola investiu nisso também, eles têm que fazer redação semanalmente durante o ano todo. E agora, na pandemia, estão fazendo também. Nós criamos a biblioteca móvel com vários números de livros, exemplares para emprestar para os alunos lerem, né? Aqueles alunos que não gostavam de ler começaram a se interessar. Esses alunos do Fundamental 1, né? Eles fazem uso da biblioteca móvel, é o meu filho que cuida, e os livros ficam à disposição dos alunos para ler e devolver, e tem funcionado bem. É um estímulo bacana para todos, inclusive todos os clássicos a gente tem na nossa biblioteca, é um número grande. Isso também vale como incentivo para a escrita, né? Produção textual. Aumentamos a carga horária de redação na escola, era uma aula por semana, agora a gente tem 2 aulas por semana, com uma professora especialista na área, né? A gente sempre pega profissionais renomados, especialistas na área, e para tornar um pouquinho diferenciado, a gente pega professores de fora, né? Porque a gente quer valorizar bastante esse profissional, essa disciplina, então os alunos gostam bastante do trabalho desses profissionais que vêm para dar aula a eles semanalmente, né? E a partir do Fundamental 1, a gente introduziu as aulas de redação com o professor especialista também, né? Formação na área. Então, desde que eles terminam a alfabetização, eles já têm a produção textual semanalmente, com disciplina, com professor, tudo certinho, como deve ser uma disciplina corriqueira dentro da escola. Então, isso faz parte são os procedimentos do projeto Educarte Nota 1000, né? E com apenas 3 anos do seu início, a gente já está colhendo frutos, né, com as notas dos nossos alunos no Enem, que a Cris acabou de falar para vocês, e hoje, especialmente esse ano, com o nosso primeiro lugar no resultado do Enem também, né, o que nos orgulha bastante, por causa do peso da redação, que ajuda bastante nossos alunos a terem notas boas e, consequentemente, a valorização do nosso trabalho, certo? Mas é isso, gente. Agora a gente vai finalizar o curso. Espero que vocês tenham aprendido bastante com a gente, né? E
Eu vou citar aí para vocês agora as nossas aprovações nos últimos vestibulares do ano de 2020 para vocês. Muito obrigada pela participação de vocês e não hesitem em entrar em contato com a gente, perguntar, tirar dúvidas, caso vocês precisem, a coordenadora estará à sua disposição. Muito obrigada pela atenção de todos.